Se eu te mostrasse um bicho vermelho, translúcido, com cara de frango depenado flutuando no escuro do fundo do mar, você provavelmente diria que isso é CGI ou algum erro de câmera. Só que não é. Esse animal existe de verdade, tem nome científico, já foi filmado, e o mais estranho nem é a aparência dele. O mais estranho é que ele não fica só rastejando no fundo como a maioria dos pepinos do mar. Ele sobe, paira e nada no abismo. E a pergunta é justamente essa: o que faz esse monstro galinha sem cabeça flutuar? Antes de tudo, esse bicho não é um monstro, e muito menos uma galinha. Ele é o N. pinnis eximia, uma espécie registrada no WORMS, o Catálogo Mundial de Espécies Marinhas, dentro do grupo dos pepinos do mar, que são equinodermos. O apelido nasceu porque pilotos de ROV, aqueles robôs submarinos com câmera, olharam para esse corpo mole, arredondado e cheio de abas e acharam que parecia uma galinha sem cabeça pronta para ir ao forno. E, sinceramente, olhando rápido até dá para entender o trauma. A aparência ajuda muito nessa fama. O animal é vermelho escuro ou bordô? Com um corpo gelatinoso, meio transparente e com estruturas que parecem um véu com franjas, quase como barbatanas improvisadas. Ele pode chegar perto de 25 centímetros ou cerca de 10 polegadas, então não é um gigante, mas também não é aquele bichinho microscópico que você ignora. E tem um detalhe muito bom: como o corpo é transparente, em alguns registros dá para perceber até o intestino cheio de sedimento dentro dele. É como se a natureza tivesse feito um pepino do mar e esquecido de esconder os bastidores. Só que por trás dessa aparência absurda, existe uma rotina bem menos glamurosa. Na maior parte do tempo, ele fica no fundo do mar se alimentando. O monstro galinha sem cabeça usa estruturas chamadas tube feet, os pés tubulares, para mexer no sedimento e levar esse material até a boca. O objetivo não é comer areia por comer. Ele está tentando extrair matéria orgânica dali, aquilo que é chamado de neve marinha, restos orgânicos que descem das camadas mais altas do oceano até o fundo. É um trabalho lento, quase como peneirar lixo em busca de migalhas de energia. E aqui entra uma parte importante, porque esse animal não é só estranho, ele também cumpre função no ambiente. Esse ato de revirar o fundo ajuda a limpar e a arejar o sedimento, como se fosse uma espécie de arado biológico do abismo. Então ele não é só um bicho bizarro passando vergonha no escuro, ele ajuda a manter aquele habitat funcionando. O problema é que estudar esse animal é muito difícil. Ele é frágil, se danifica com facilidade, vive em profundidade e por isso ainda existem poucos registros e poucos detalhes conhecidos sobre ele. E é exatamente aí que a pergunta do vídeo fica boa. Se ele vive desse jeito, remexendo o fundo atrás de comida, por que um animal desses iria flutuar? Por que gastar energia subindo para a coluna d'água em vez de continuar ali embaixo onde a comida dele está? A resposta curta é porque ele não foi feito só para rastejar. Esse pepino do mar tem uma espécie de flap, uma aba especial usada para se erguer do fundo. No caso do N. pinnis eximia, ele tem estruturas em forma de franjas ou nadadeiras no topo e na base do corpo. Quando quer subir, ele se coloca mais ereto e bate essas estruturas com movimentos rítmicos. Não é um voo, claro, também não é flutuação mágica, é locomoção ativa. Ele literalmente nada até alcançar uma condição de flutuabilidade neutra e então passa a derivar pela coluna d'água. Em outras palavras, primeiro ele se impulsiona, depois aproveita a física. Esse é o coração da resposta. O que faz o monstro galinha sem cabeça flutuar não é uma bolsa de gás nem um truque sobrenatural. É uma combinação de forma corporal, estruturas em forma de abas ou franjas que geram impulso e a capacidade de atingir flutuabilidade neutra depois da subida. Essa mobilidade ajuda o animal a chegar mais rápido a outro lugar e a escapar de predadores. Então ele sobe quando ficar preso ao chão deixa de ser a melhor ideia. E fica ainda melhor. Esse animal é neutro em flutuabilidade, mas às vezes usa uma estratégia extra para ganhar impulso na subida. Ele alivia a carga no meio da fuga. Sim, é isso mesmo que você entendeu. Em alguns momentos, ele literalmente faz cocô enquanto está nadando para ficar mais leve. Parece piada, mas já foi observado em vídeo. No fundo do mar, elegância é opcional, funcionar é que importa. Agora olha como isso tudo começa a fazer sentido quando você lembra onde ele vive. O N. pinnis eximia é uma espécie ampla no abismo. Há registros em várias regiões profundas do planeta, inclusive perto da Antárquida. Então não estamos falando de uma lenda isolada de um lugar só. Estamos falando de um animal real, reconhecido, raro de se ver, mas distribuído por várias regiões profundas do planeta. Tem ainda um detalhe visual maravilhoso.
A luz vermelha é absorvida relativamente cedo na água e praticamente não chega às grandes profundidades. Por isso, no fundo do oceano, ser vermelho pode funcionar como camuflagem. Sem luz vermelha ao redor, um animal vermelho pode parecer escuro ou quase invisível para outros bichos. Ou seja, aquele corpo bordô, que iluminado por câmera parece um enfeite de Halloween submarino, lá embaixo pode ser justamente parte da estratégia para não ser notado. Então a cor que faz ele parecer chamativo para nós pode ajudar ele a sumir no ambiente onde realmente vive. Então, respondendo de forma direta, o monstro galinha sem cabeça flutua porque ele tem adaptações para se erguer do fundo com abas e estruturas natatórias, bater o corpo de forma rítmica até subir, alcançar flutuabilidade neutra e usar essa mobilidade para escapar de predadores e buscar novas áreas de alimentação. Ele não está flutuando por acidente, ele está fazendo exatamente o que foi moldado para fazer num dos lugares mais extremos do planeta. E talvez essa seja a parte mais estranha de todas. Quanto mais você entende esse bicho, menos ele parece absurdo e mais ele parece uma resposta perfeita para a vida no abismo. Se inscreve no canal e se quiser apoiar e receber os próximos vídeos primeiro, vira membro.